Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos sair daqui a pouco para Perito Moreno. Previsão é de entrar chuva, mas olha o vento. Olha só. Isso vai ser o dia todo. Agora na estrada com esse vento, com essas rajadas. Nossa Senhora. É muito sacrifício. E aqui são 8 horas agora e o dia não amanheceu. O dia amanhece, o sol sai por volta das 8h05, 8h10. Olha o vento. Vambora, né? Não tem outra opção. Indo de Alchaltén, agora 8h24. É o Calafate. É o Calafate, na verdade. Aqui tá marcando 18 graus, mas lá tava marcando 11. Não sei, deve calcular aqui de novo. A gente tá indo ao glaciar Perito Moreno. Meu GPS tá dando totalmente diferente. É. Vamos olhar as placas então. O que eu senti tá certo, é oeste. Se o sentido tá certo, o seu tá mais certo que eu. Olha a chuva, parece que tá na frente. Uma chuva, gente, mas uma chuva. Nós pegamos uma chuva, nós visitamos o glaciar debaixo de chuva, tá? Muita chuva, como vocês viram aí agora no vídeo, muita chuva. Saímos de lá e fomos para El Chaltén, tá? E muito frio, mas não tinha chuva. E até chegarmos, vocês estão vendo imagens aí. Pantanal. Oi, Pantanal. Daqui em Três Arcos tá 40 e poucos quilômetros, 40 quilômetros. Tá, pertinho eu vi. Agora nós vamos mandar 88 pra lá. Isso. E 88 pra voltar. Exato, amanhã. Amanhã é o dia, né? É amanhã. Finalmente chegou o dia. Não tinha chuva e até chegarmos, vocês estão vendo imagens aí. Inclusive essa imagem que eu vou mostrar para vocês é do posto de gasolina lá de El Chaltén. O posto aqui em El Chaltén é só esse container aqui, ó. Você passa pela estrada, ó, você nem vê. E é o único que tem na cidade. Esfriou. Já tá 12 graus aqui. Tá esfriando mais. E a previsão para amanhã é neve. 1 grau de temperatura. E tá frio. Nós pegamos 7 lá em Porto Natales, pegamos 7 no Ushuaia, mas não é a sensação tão fria igual essa aqui por causa do vento. Como o vento aqui, a sensação de frio é muito maior.
interessante é que a gente passou e foi o Luiz até que falou assim, olha, o posto, nós passamos o posto aqui, o posto é ali naquele container, não tem nada de posto, é um container com uma bomba de gasolina ali, eu acho que outra de diesel, não me lembro, acho que eram uma ou duas bombas só, um vento impressionante. Então assim, geralmente a gente passa direto, nem vê o posto. Então só muito cuidado para vocês depois ficarem procurando posto de gasolina em El Chaltén, vocês não vão achar, tá? E fazer a reserva, principalmente em El Chaltén, esse nós fizemos a reserva antes, porque é uma cidade pequena, é um turismo muito grande lá, tem muito bons hotéis, mas você precisa reservar, senão você não acha. Bom, pessoal, agora eu vou falar sobre... Chegou na parte de falar sobre o acidente que aconteceu lá nos 73 malditos. Saímos de El Chaltén e fomos em direção a Governador Gregores, passando por uma cidadezinha pequenininha de 280 habitantes chamada Três Lagos, que é a entrada, depois de Três Lagos, mais ou menos 20 ou 30 quilômetros, é a entrada dos 73 malditos, que é a estrada que fica uma estrada de terra, né? A saída nossa de El Chaltén, eu vou mostrar o vídeo para vocês agora. Bom dia, pessoal. Hoje é dia 29 de abril, sexta-feira santa. Estamos em El Chaltén. Vento lá fora. Esse é o vento que nós vamos enfrentar para fazer os 73 malditos. A adrenalina está lá em cima, né? A ansiedade também. Esperamos não estar molhado, mas parece que lá não está chovendo. Já tem alguns dias, então isso já é uma notícia boa. Molhado não dá para enfrentar. Então a gente vai sair por volta de 8 horas, que é o horário que o sol nasce aqui, 8h04, e temperatura 2 graus agora, previsão de neve aqui, né? Até as 10 horas a previsão é de neve, mas eu sinceramente não estou vendo nada aqui lá fora por enquanto. O sol está fazendo muito frio, né? 2 graus, e lá nos 73 malditos está fazendo 7, 8 graus. Então vai ser uma aventura, né? Nós temos que estar preparados para isso. Já enfrentamos vários ripios aqui, né? Porque nós tivemos que passar em estradas de chão aqui, com essa confusão toda que nós passamos entre o Chile, por Natales, depois fazendo um passo fronteiriço na terra mesmo. Mas vamos lá, vamos dando notícia aí, né? E eu vou colocando as filmagens também, vai dar tudo certo. Tá bom? Um abraço para vocês. Vocês viram aí, estava de noite, porque o dia amanhece bem tarde, muito vento, o vento continuava, muito vento, continuando esse vento. Um frio muito grande, estava 1, 2 graus, previsão de neve. O problema da previsão de neve é que neve não vem sozinha geralmente. Essa neve nessa época do ano ela vem com chuva. Ou ela começa com a chuva e transforma em neve, ou ela começa com neve e transforma em chuva. Ou vem os dois juntos, entendeu? Então nós saímos já com essa previsão de chuva, saímos debaixo de chuva, muito frio. Eu com a bota minha que não adiantava nada, e nós enfrentamos esse frio o tempo todo. Só que a gente vinha acompanhando a informação climática pelo celular mesmo, que todo mundo tem, e a gente tem o Wind, que é um outro aplicativo que eu recomendo para vocês, Wind de vento, W-I-N-D-Y, D de dado Y, Wind. A gente também veio acompanhando, tinha um Wind, porque o Wind ele te dá não só chuva, mas ele te dá vento, te dá rajada de vento, precipitação, enfim. E todos os indicativos davam que na região do 73 estava sem chuva, não tinha chuva lá. A gente já estava acompanhando, já tinha 2 dias e não estava dando que tinha chuva. Só que a gente saiu de El Chaltén, estava dando previsão de chuva, de neve, nós saímos de lá bem cedo,
para poder entrar nos 73 malditos mais cedo também, que também foi um erro, porque a gente não queria fazer os 73 de uma forma tranquila, né, para não ter tempo para chegar em tal lugar, correria, enfim, resolvemos entrar cedo lá, por volta de 9, 10, 11 horas da manhã, e nós fomos com chuva até chegar, chegamos em Três Lagos, muita chuva, mas muita chuva mesmo, e eu comunicando com o Luiz, eu falei, Luiz, vamos até na entrada dos 73 malditos, se tiver parada a chuva a gente vai, se não tiver nós não, porque com chuva molhada não dá para entrar lá, gente, não dá, e eu vou explicar para vocês. Aí tá tudo bem, vamos fazer. Só que a gente foi, e um dia antes, interessante, porque na ida para El Chaltén a gente parou para tirar umas fotos. A foto tá aí. E eu reparei que no acostamento, porque lá na Argentina o acostamento é todo de terra, não é acostamento asfaltado igual a gente tem aqui, ele é todo de terra. Então, no acostamento, quando a gente parou, eu observei que o cascalho, e por baixo do cascalho estava um barro, tipo uma argila. Eu observei isso, falei, mas esse aqui tá parecendo que tá seco, mas não tá seco. Ele parece que está seco, mas quando você entra nele, ele está um barro por baixo. Tudo bem, mas isso não me despertou nenhum alarme, nem nada. Chegando em Três Lagos, igual eu estava falando para vocês, nós fomos até na entrada dos 73 malditos. Mais ou menos uns 2, 3 quilômetros antes da entrada, na chegada, no final do asfalto, o clima abriu, o sol abriu, continua vento, tá ventando muito, mas abriu. Aí eu conversei com o Luiz, falei, nossa Luiz, nós demos sorte, porque tá tudo aberto, tá tudo tranquilo, nós estamos sem chuva. O Luiz falou, nossa, bom, entramos no 73, o Luiz ficou atrás, eu até entrei no 73, vou mostrar para vocês o vídeo, vocês não vão escutar muita coisa por conta do vento, mas tá aí o vídeo. Ali é o começo dos 73 malditos aqui. Esse está bem conosco. E a gente vai começar a enfrentar. Pegamos uma chuva terrível. Essa chuva. A gente achou que não ia passar. Graças a Deus. E agora é o começo. São 73 minutos. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Pois bem, estava tudo seco, fazendo até poeira. Nós começamos a nossa saga dentro dos 73 malditos. Primeiro, o pessoal fala muito em tirar a pressão do pneu. Eu fiz trilha por um bom tempo de moto. Caí muito na trilha, fazia trilha mesmo, não era para cair. A gente andava sempre com a pressão dos pneus muito baixo, realmente muito baixo, 16, 18 pneu traseiro, 15, 13 pneu dianteiro, bem baixo mesmo, mas são pneus com cravo. Esses pneus da moto eu não recomendo fazer isso, gente, porque lá no 73 tem muita pedra com ponta de fora, enterrada no chão assim, principalmente quando faz os trilhos, que você tem que andar nos trilhos. Vocês já viram o pessoal fala de andar em trilho, a gente realmente estava andando em trilho, mas tem muita pedra, ponta de pedra, então a chance de se rasgar um pneu desse é grande. E o que eu recomendo sempre, todo mundo fala, é sempre andar em pé, numa marcha firme, numa velocidade constante, não correr. E nós entramos no 73 malditos e fomos no trilho. Só que tinha um trilho lá, que era o seguinte, era um trilho que a gente viu que era barro, mas o barro já tinha secado, então fez uma espécie de um amassado, que ficou fácil demais de andar, porque não tinha nem ripe nem nada, e estava aquele piso amassado, seco, você andava de boa. Eu até falei com o Luiz pelo rádio, falei, Luiz, se for desse jeito, nós vamos terminar esse 73 muito rápido. Só que, pessoal, não são 10 metros, não são 10 quilômetros, não são 1000 metros, são 73 quilômetros. Aí começou o nosso erro, essa cadeia, essa sequência de erros, que nos deixou muito chateados, porque a gente viu que o tempo estava chovendo, estava nevando, apesar de lá estar seco, a gente ainda estava com muito vento, e são 73, não é 1 quilômetro, não são 2 quilômetros, a chuva tinha parado ali naquele local que a gente estava lá, só que a gente entrou para fazer 73
73 quilômetros que a gente entrou para fazer. O que aconteceu? A gente entrou, nós começamos a andar e a estrada foi tomando o rumo da chuva que vinha. E a gente naquele trilho, fazendo aquele trilho seco, e a chuva, de repente, a gente entrou na chuva, não foi nem chuva, foi uma nevasca. Uns flocos de neve desse tamanho aqui assim, ó, passando. O Luiz nunca tinha visto neve ainda. Eu falei, Luiz, olha a neve, mas e muito vento, e essa neve, começou a cair neve e começou a chover, e a gente já tinha andado aí uns 15 quilômetros lá dentro do 73 malditos. E aí eu falei assim, Luiz, vamos acelerar um pouco para a gente sair dessa nevasca e dessa chuva, porque a gente estava vendo que o tempo estava virando para cá, mas a estrada estava virando para lá e a gente ia sair daquele mau tempo. O Luiz falou, ok, mas assim, acelerar um pouco é para a gente passar de 40 para 60 km por hora que foi. E a gente entrou naquele trilho que a gente estava achando que estava seco, porque já estava seco mesmo, mas é aquela história, gente, ali parece que está seco, mas não está seco. Eu andando na frente do Luiz, já estava mais ou menos uns 50 metros na frente dele, ele atrás, aí o Luiz me chama no rádio e fala assim, por que a minha moto está sambando, ela está sambando? E a minha também começou a sambar. Aí eu falei assim, Luiz, é barro. Foi só essa palavra que eu fiz, o rádio do Luiz saiu. Eu falei, nossa senhora, eu consegui parar a minha moto, parei a minha moto mesmo com muito barro, aquela coisa toda, parei a moto e chamei o Luiz, Luiz, você caiu? Aí o Luiz falou assim, caí, Cláudio. Eu falei, nossa, você machucou? Machuquei, cara, machuquei. Eu acho que eu quebrei a minha clavícula. E eu parei a moto, voltei correndo, isso já estava nevando, estava chovendo e vento, e um barro que estava ali, mas um barro, e o Luiz lá no chão, a moto dele caída, a moto dele não teve muita coisa, não estragou. Não. A gente pegou não deixamos a moto lá, ele já conseguiu levantar, mas com o ombro muito doendo demais. E a minha bota, ela ficou pesando 1 tonelada, porque é um barro, que é uma argila, e ela é muito pegajosa, ela prega. Então ela pregava na minha bota, a minha bota pegou uns 3 números a mais, ela ficou parecendo uma plataforma de barro, você andando com aquela bota, estava pesando quase uns 6, 7, 8 quilos cada bota. A gente levantou, o Luiz levantou, né, já chegou um carro da Argentina, e eu sempre falo isso aqui, pessoal da Argentina é muito gente boa, os argentinos são pessoas muito boas, muito hospitaleiras, muito prestativas, muito solidárias, eu sempre falo isso, o argentino tem essa característica. Eu aprendi muito com o povo argentino de ajudar os outros na beira da estrada, sabe? Então parou esse carro com uma família, o carro estava cheio, estava com 5 pessoas, debaixo de uma neve, debaixo daquela neve com chuva misturada com vento, um frio, desceram para poder nos ajudar. Só que eles não podiam levar o Luiz para frente, para Governador Gregórios, que era a única cidade maior, mais próxima que tinha à frente, era o Governador Gregórios, que estava mais ou menos a 100 e poucos quilômetros do local onde o acidente aconteceu. Veio uma outra caminhonete, essa com um casal e um filho, mais ou menos de uns 6 anos, do Chile, que parou, nós paramos, a caminhonete parou, e eles se dispuseram a levar o Luiz para Governador Gregórios. Eu estava querendo acompanhar o Luiz, mas os próprios argentinos falaram não, e o chileno falou, não, fique aqui, porque você toma conta das motos. Nós paramos uma outra caminhonete que vinha sentido contrário, sentido para Três Lagos, que estava uns 35 quilômetros, 40, 50 quilômetros para trás. E esse rapaz da caminhonete falou, não, eu vou passar lá na polícia, aviso sobre o acidente, e eles vêm para cá e trazem um guincho que for para poder pegar a moto, e você fica aqui aguardando a polícia chegar. Falei, tudo bem, eu fico aqui, ficar lá sozinho. E assim foi feito. O Luiz foi, o pessoal levou ele para Governador Gregórios, muita dor. A gente tirou algumas coisas da moto, uma mala dele, ele levou. E eu fiquei com essas motos para lá, para trás. E fiquei sozinho, sozinho no deserto, debaixo de uma neve, de chuva, e com os guanacos, e vento, e chuva, e vento, e chuva, e o barro que estava ali era tão grande que ele trava as rodas do pneu.
as rodas do pneu. Eles travam as rodas da moto porque ele vai colando e barro e pedra e cascalho que trava. Aí vai comendo tudo, come paralama, come pneu, a moto não consegue sair, aquela confusão. E eu fiquei lá mais ou menos por umas 2 horas. A polícia chegou aqui agora, mas eu já resolvi sair. Andei um pouco, graças a Deus eles chegaram. Tá vindo um caminhão aqui agora para resgatar a moto do Luiz e eu colocar a minha por cima também, porque não tem condição de ir. O barro prega nas rodas, as rodas nem conseguem andar. A polícia da Argentina muito boa, pessoal muito gentil, muito amável. Ó, agora já saiu muito, mas olha o barro que fica ali, ó. Isso entrou e prende a roda fica presa, tá vendo só? E eu tive que enfrentar, porque eu saí da onde eu estava lá e falei, não, eu vou voltar, porque a polícia não sei nem se vem. Então eu enfrentei esse barro todo aí, ó. Eu devo ter andado aí mais ou menos uns 7 quilômetros da onde aconteceu o acidente. Olha o tempo, já fechou, ó. Isso aí é neve, ó. Porque tá um frio, eu nem tô sentindo frio mais não. Tá uns 3, 2 graus aqui. Eu nem sinto frio não, por conta da adrenalina, né? E a preocupação também com o Luiz, que o Luiz machucou a clavícula. Ele tá achando que às vezes até quebrou a clavícula. Mas eu vou lá pro governador Gregório e encontro com ele. Nessa espera lá, aí passou a chuva, parou a chuva, abriu o sol, falei, agora vem sol. Passava 5, 6 minutos, transformava tudo de novo, era chuva, era vento e era neve. Eu falei, meu Deus, que clima mais estranho, que eu não conhecia um clima que mudasse tão rapidamente dessa forma. Aí eu fiquei lá, mas eu comecei a pensar, falei, gente, esse rapaz foi lá, será que ele falou mesmo com a polícia não vem, e dificuldade. Falei, já tinha parado de chover, estava assim nublado ainda, né? Mas tinha parado de chover. Eu pensei, falei, vou tirar minha moto daqui. E de fato, eu montei na moto, liguei a moto e saí com muita dificuldade, porque a roda estava presa, prendendo no meio daquele barro, e barro demais, escorrega dali, escorrega daqui. Mas com muita dificuldade eu fui conseguindo tirar a moto, tirei até sair lá no Ripe. Eu pensei, eu vou voltar, porque o máximo que pode acontecer é eu encontrar com a polícia. E de fato foi o que aconteceu. Eu andei mais ou menos uns 7 quilômetros, que eu entrei num rípio mais seco e encontrei a polícia que vinha. E vocês viram aí agora que eu mostrei para vocês, né? Encontrei com a polícia, estava lá com a polícia, mostrei para vocês também a questão de como é que estava a roda da moto, né? Já estava ali. E a polícia tinha me falado de um guincho, mas na realidade não era guincho, era uma saveiro que o rapaz foi lá, o Alejandro, para poder resgatar a moto, então não tinha jeito de pegar a minha. Eu tive que voltar para Três Lagos, enfrentei todo o rípio molhado de novo, com aquela roda presa lá, que vocês viram, até chegar lá em Três Lagos. Fui seguindo a polícia, parei lá em Três Lagos e fui começar a entender o que estava acontecendo, esperar buscar a moto do Luiz para poder chegar, deixar a moto dele lá em Três Lagos, porque aí acionou o seguro, né? O seguro da moto, para poder buscar essa moto e levá-la de volta para cá, para o Brasil, e o Luiz seguir. Nós temos seguro de saúde, a gente sempre faz seguro de saúde para essas viagens, e para depois eu ir para Governador Gregório levando a moto na Saveiro, porque não tinha jeito de enfrentar os 73 malditos do jeito que estava lá, não tinha como fazer, tinha que ser só de carro, de caminhonete. Nesse interim, o que acontece? A família do Luiz, ela sempre segue a gente pela localização em tempo real, a gente sempre disponibiliza isso para as esposas, para os filhos, filhas, enfim. A esposa do Luiz não tinha contato conosco, nós não tínhamos internet, aquela região ali não tem internet. A esposa do Luiz conseguiu, quando o Luiz chegou em Governador Gregório, o sinal apareceu. Então ela conseguiu visualizar a localização dele. Ela e as filhas abriram o Google Maps e viram o local que ele estava, que era no hospital. Ela falou, meu Deus, o Luiz está no hospital. Aí conseguiram pegar o telefone do hospital através daquele Street View, né, da visualização da rua pelo Google,
E aí o que fizeram? Ligaram para lá. Ligaram para lá e perguntaram se tinha dado entrada algum motociclista brasileiro lá. Aí quem atendeu disse que sim, entrou um motociclista acidentado. Aí ela perguntou, e o nome dele é Luiz? Falou, sim, é Luiz Eduardo Carvalho. Aí falou, e como é que ele está? É assim, não fala espanhol, né, aquele portunhol. Aí o rapaz falou assim, tá muito mal. Agora você imagina, você aqui, sem notícia da pessoa, sem notícia do seu marido ou do seu pai, você liga para lá, descobre que está no hospital, liga, a pessoa confirma e diz que está muito mal. Aí desesperaram, né? Desesperaram. Mas e aí? Entrou sozinho e o outro que estava com ele? Não apareceu ninguém. Aí já começaram a imaginar, e aí foi para minha família, começou a imaginar que não me achava, que eu tinha morrido, eu tinha ficado para trás. Só que as pessoas esquecem que nós estamos em moto. Não necessariamente um acidente acontece com um, vai acontecer com o outro. A não ser que você esteja dois numa moto só, não, mas nós estávamos cada um na sua moto. Aí foi aquele desespero da família, a minha família me procurando, aquela coisa toda. Gente, o vento era tanto que Três Lagos, depois vocês olham na internet, vai lá e busca no Google Maps, olha a imagem de Três Lagos. É uma cidade com 280 habitantes. O vento era tão forte, que os fios de energia e esses fios de telefone que ficam nos postes, eles assoviavam, sabe assim, o tempo todo de vento. Eu cheguei lá, estava lá, consegui lavar minha moto, porque tinha uma borracharia do lado da delegacia de polícia, com aqueles compressores lá. Eu peguei aquele compressor, consegui limpar minha moto de todo aquele barro, só com aquele compressor com água bem forte, para poder tirar pedaço de pedra, com o meu pneu da frente, comer um tantão do meu pneu da frente, da borracha do meu pneu, consegui limpar a minha moto e voltei para a delegacia para pegar um Wi-Fi. Quando eu cheguei lá na delegacia para pegar um Wi-Fi, para entrar em contato com a minha família, uma pessoa, morador da cidade, que eu não sei quem que é, veio até a delegacia, chegou e perguntou, você que é o brasileiro de moto? Eu falei, sim. Ele falou assim, pois é, suas filhas estão atrás de você. Eu não tenho filha, eu só tenho filho, mas são as minhas noras. Eu falei, minhas filhas? Eu tenho nora. Não, então são suas noras, estão atrás de você. Eu falei, meu Deus, como é que elas descobriram isso aqui tudo? Que aí eu fui entrar em contato, peguei o sinal de Wi-Fi lá na delegacia e entrei em contato com o cara. Eles queriam me matar, né? Porque não tinha notícia minha, achou que eu tivesse morrido, mas enfim, foi uma verdadeira confusão, né? Uma verdadeira confusão isso aí. Aí eu consegui colocar a minha moto em cima da moto, em cima do carro, da Saveiro, e fomos atravessar. Bom, enfim, vocês viram que era uma reta, ali já era umas 2, 3 horas da tarde, já havia até sol, o sol apareceu, quer dizer, já começou a secar, secou, já estava seco, mas ainda estava molhado por baixo. Né? E aí eu fui para Governador Gregóris, né? E eu vou deixar para vocês uma dica importante, eu vou colocar aqui, vocês vão ver a legenda aí, o telefone de contato do Alejandro. O Alejandro é um rapaz bacana, ele tem um guincho. Nesse dia ele não pôde socorrer com o guincho porque o caminhão estava arrumando, mas ele tem essa Saveiro, então ele pegou uma moto por vez, e a moto que inclusive ficou lá na casa do sócio dele, que fica ali ao lado da delegacia, do Christian, que é o nome dele, e a gente deixou a moto do Luiz lá para que o seguro colocasse. Ele só recebe dinheiro, eu só tinha cartão, quer dizer, ele foi confiança, ele me levou, depois eu fiz o pagamento para ele, para o transporte da moto até Governador Gregóris. Mas eu vou deixar esse telefone dele aqui, e ele é um cara bacana, porque eles podem inclusive auxiliar em relação às condições dos 73 malditos, para que vocês não entrem no 73 maldito igual nós fizemos. Evite entrar lá. 73 maldito você não pode fazer com vento, você não pode fazer com chuva de forma nenhuma, nem que tenha chovido um dia antes ou 2 dias antes, porque é muito complicado, o barro lá é realmente muito complicado. Esse é o contato do Alejandro, tá? Chegando em Governador Costa, na realidade o nosso plano inicial era para Perito Moreno. Pessoal, a Ruta 40, deixa eu falar um pouquinho sobre a Ruta 40 para vocês. As pessoas falam muito de Ruta 40, tem aquele romantismo em relação à Ruta 40. Porque a Ruta 3, ela é toda asfaltada, o asfalto é bom,
mas ela é monótona. Quando eles falam monótona, porque a paisagem basicamente é deserto e vento. A Ruta 40, ela vem margeando a Cordilheira dos Andes. Realmente, a paisagem é bem mais bonita. Só que a estrada é tão ruim e tão perigosa que você não tem tempo para olhar para porcaria nenhuma de paisagem. Nenhuma você tem condição. Porque você fica o tempo todo prestando atenção na estrada, porque a estrada é o seguinte, da forma como tem asfalto, acaba o asfalto de uma hora para outra. E o rípio lá é da mesma cor do asfalto, então não dá para você perceber de longe que a estrada está acabando. Quando você vê, você já está em cima do rípio, fora buraco. Então, a partir de Três Lagos para a volta para o Brasil, quase 6.000 quilômetros, eu fiz essa viagem toda sozinho. O Luiz teve uma fratura de clavícula, voltou para o Brasil, deixou a moto lá, deixou a capa, a calça, capacete comigo, porque faz muito volume, e eu trouxe isso na minha moto, na garupa, e ele voltou para El Calafate. El Calafate pegou um avião até Buenos Aires, a mulher dele saiu daqui de Goiânia e foi para Buenos Aires para poder ajudá-lo lá, para fazer um embarque para o Brasil, chegou lá à meia-noite lá em Buenos Aires, e passou essa noite lá em Buenos Aires com muita dor, porque a clavícula quebrada, mal imobilizado, e no outro dia ele partiu para Brasília com a esposa dele, e chegou no outro dia aqui em Goiânia, e eu fiquei para trás. Fiquei sozinho com a minha moto, tudo bem. E entrei na Ruta 40, saindo de Governador Gregórios para Perito Moreno, que é o nosso projeto inicial, seria El Chaltén, Perito Moreno, mas com um acidente, a gente acabou ficando em Governador Gregórios, porque o Luiz estava internado, eu fiquei lá para poder despachar o Luiz no outro dia, dar assistência toda para ele, e assim que ele saiu, pegou o táxi de volta para o Brasil, eu dei sequência à minha viagem, entrei na Ruta 40 e fui subir a Ruta 40 até São Carlos de Bariloche, e a previsão era até Perito Moreno, a primeira parada. Ruta 40, péssima. Então assim, é uma ruta que eu entrei, um vento sem precedentes, o vento não parava, o vento não dava trégua. E você está na Ruta 40 sozinho, com a moto carregada, com os baús carregados, você só, de repente acaba o asfalto e você entra num rípio. E assim, era inesperado. Isso aí foram várias vezes. Eu só acabou essa questão de rípio depois de Governador Costa, uns 300, 400 quilômetros para frente, que ela começou a melhorar. Então eu entrei, teve uma hora que eu cheguei num rípio numa curva que tinha uma ponte, e eu não tinha condição de ficar em pé na moto para poder enfrentar esse rípio por conta do vento. Então eu fui a 20, 30 km por hora, equilibrando a moto. Você imagina o que é você andar com velocidade muito baixa num rípio desse, com tanto vento querendo te derrubar, e você naquela sensação seguinte: se eu cair aqui e me machucar, não vai aparecer ninguém aqui tão cedo, porque você está sozinho ali, a não ser que o guanaco te salve, te ajude, mas você não tem ninguém, não tem movimento naquilo dali. É só você. Custa passar um carro, passar um caminhão. Eu nem lembro de ter visto caminhão nesse trecho. Acho que os caminhões nem lá não passam. Passam carros, caminhonetes. Então assim, você está literalmente sozinho numa estrada que não tem nada. Nada. Ela é perigosa, ela não nada. É só romantismo, você não consegue enxergar absolutamente nada. Você fica o tempo inteiro voltado para aquela estrada, para as condições que ela está, por questão de sobrevivência. Enfim. Cheguei em Perito Moreno, mas quando eu cheguei em Perito Moreno, uma cidade muito pequena também, sem muita estrutura, eu cheguei, era umas 2 horas da tarde. Eu pensei comigo, falei assim, não dá para eu andar mais um pouco, porque a previsão era dormir em Perito Moreno, mas eu vou dormir em Governador Costa, 300 quilômetros daqui. Avisei a minha família no posto direitinho e fui embora para Governador Costa, como de fato eu cheguei. Cheguei em Governador Costa, era umas 5 horas da tarde. Só que lá, da mesma forma que o dia amanhece muito tarde, por volta de 8 horas, dependendo da região até as 8h30, o dia também vai embora mais tarde. Então até as 7h30, 8 horas, 8 e pouco, ainda tem sol, ainda tem claridade. Então eu fiquei com espaço de tempo suficiente para poder chegar em Governador Costa e adiantar um pouco a minha viagem. E foi o que de fato eu fiz. Eu cheguei em Governador Costa, abasteci a moto logo no primeiro posto, que era um posto Puma.
E perguntei pro frentista a respeito de hotel. O frentista me disse que o hotel ali não tinha hotel bom, mas que o bom ali era hospedaria, e tinha uma hospedaria ali chamada Guilhermina. E eu fui até nessa hospedaria lá e cheguei, mas não tinha ninguém. E parei a minha moto na calçada, lá na porta da entrada da garagem lá, mas ela tinha um desnível desse jeito. Eu parei a moto estava carregada, desci, toquei campainha, não tinha ninguém. Resolvi, falei, eu vou sair daqui e vou para outro lugar. Aí eu levantei, montei na moto, aí aquela coisa, você tá cansado demais, eu parei a moto onde que eu não deveria ter parado, porque ela parou inclinada, então ela foi muito difícil para eu retomar a posição normal dela para poder ficar sentado na moto. Quando eu tirei o descanso, eu fui fazer uma manobra e deu uma desequilibrada, e como eu estava numa posição dessa forma, eu não consegui segurar a moto. Mas acontece que você tem o tal do reflexo, né? Que é o reflexo de tentar segurar a moto, e você não deve tentar segurar a sua moto quando ela vai cair, porque ela é muito pesada. Essas motos são muito pesadas, e foi o que aconteceu comigo. Nessa tentativa involuntária de reflexo de segurar a moto, eu tive uma distensão na minha coxa esquerda aqui, mas foi uma distensão descomunal. Tanto que deu um derrame de sangue na perna esquerda, que ela ficou inteirinha na parte posterior dela aqui, ou seja, na parte de trás, que a gente acha que é de trás, mas é o posterior, ela ficou toda roxa. E aí eu ali sozinho, não conseguia andar, porque eu não conseguia andar, ficava com muita dificuldade para andar com a perna esquerda, e eu sozinho. Aí eu acabei achando um hotel também assim, para passar uma noite, olha lá. Glamour total no hotel que eu estou aqui hoje. Olha o piso. Olha só os detalhes. O aquecedor tá aqui. Tá fazendo acho que 0 grau. Olha o banheiro espetacular. Os detalhes. Aqui. Detalhe da cortina. Minha moto tá aqui. Tá aqui fora, olha o vento, a ventania lá, se dá pra ver as árvores, a ventania que não acaba. Olha só, a parede, a cama, o criado, olha só que beleza. E eu estendi o músculo da perna, você acredita? Tô mancando aqui, tô fazendo um gelo aqui na cama que a menina me arrumou, olha lá um gelo lá. E eu tô fazendo um gelo aqui. Até postei para vocês aí as imagens desse hotel e fiquei lá para poder sair no outro dia, e encontrei com o René e com o Francisco. São 2 chilenos que estavam viajando também, subindo para São Carlos de Bariloche, e me chamaram. A gente estava no mesmo hotel, um hotel muito simples, tem um restaurantinho lá, estava jantando, e eles me viram que eu estava de motocicleta também. Eu havia chegado primeiro do que eles lá, e aí a gente conversando, aquela coisa toda, perguntou, eu falei que estava indo para Bariloche, que eu ia ficar por lá. Eles falaram, nós vamos passar por lá, vamos junto. Eu falei, vamos. Aí fui com eles no outro dia, até São Carlos de Bariloche. Vocês vão conhecer o René e o Francisco aí. Pessoal, estamos aqui em São Carlos de Bariloche. Esses aqui são meus amigos chilenos que eu acompanhei, fui convidado aqui, vim com eles, uma viagem muito boa. Esse aqui é o Francisco. E o René? Esse é o René. E esse é o Francisco. Francisco e René. É. Todo mundo na casa dos 60. 60. 60 na estrada. O René tem uma Afro Twin e o Francisco tem uma Tiger 900. A gente veio de boa, super tranquilo, foi uma viagem agradável, tá? E fica a amizade, né? O bom de andar de moto é que a gente tá sempre fazendo amigos, pessoas bacanas aqui, tá bom? Falou! Bom, para poder antecipar aqui, falando sobre São Carlos de Bariloche, fiquei lá até para poder descansar com a perna ruim. No outro dia eu resolvi sair mais cedo. Assim, cedo não, porque o sol tinha que ter aparecido, e vi na previsão de tempo que o tempo ia ficar melhor. E eu conheço essa região de Bariloche, São Carlos de Bariloche, subindo, passando ali por Casa de Piedra, Piedra del Áquila,
ia dormir em Santa Rosa. Eu conheço aquela região e falei, ali já vai começar a esquentar. Só que eu saí de São Carlos de Bariloche, a previsão era de 8, 7 graus. E realmente em São Carlos de Bariloche estava 6 a 7 ou 8 graus. Só que a hora que eu deixei São Carlos de Bariloche, você anda mais ou menos uns 50, 60 quilômetros de um vale, que é muito bonito, uma paisagem belíssima, com o rio que passa do lado, com as montanhas, é muito, só que o frio parece que se canaliza todo lá. E a temperatura foi baixando. E eu tinha até tirado um pouco da roupa de frio, porque eu pensei, vai esquentar, vou tirar um pouco dessa roupa de frio. E a temperatura foi baixando. Começou com 8, foi para 7, 6, 5, 4, foi baixando, 3, 2, 1 grau, 0 grau. Eu falei, meu Deus do céu. Aí começou, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, foi até menos 6 com neblina. Minha preocupação e o meu medo no dia, na hora, gelo na pista. Então eu tive que andar praticamente a 60 km por hora numa neblina muito espessa, num frio muito grande, e formou-se até uma fila de carro atrás de mim. Mas eu não tive outra opção, a não ser diminuir a velocidade. Enfim, pessoal, na volta agora é só deserto, tá? Deserto. Aí eu tive problema com o meu GPS que não funcionava, eu fiquei no módulo raiz. O que é módulo raiz? Fiquei olhando no mapa e anotando os pontos e rutas que eu ia passar, evitando. Minha preocupação é com a região de Buenos Aires, que está muito perigosa, principalmente a ruta 6 ali em Zarate. Está muito perigoso passar por ali, tá realmente as pessoas estão assaltando e roubando motos, enfim, está complicada aquela região. Então isso tudo me deixou muito preocupado, porque eu não queria enfrentar nada desses perigos aí. Então hoje, assim, espero que eu tenha ajudado vocês, dado com essas dicas todas. A volta agora aconteceu, eu entrei dentro do Brasil, voltei para o Brasil, consegui, cheguei bem em casa com um pneu muito ruim. Meu GPS só voltou a funcionar a partir de Concórdia, já chegando perto de Foz do Iguaçu. Eu entrei de volta por Foz. Então a temperatura já tinha subido, o GPS voltou a funcionar normal. Tá? E aí cheguei em casa, tudo bem, foi uma experiência assim, diferente. Tá? Hoje foi mais dicas que eu dei para você, contei um pouquinho de tudo, com um pouco de imagens, e espero ter ajudado vocês, e a gente está voltando de novo ativo. Assim que eu tiver mais imagens, que o Luiz disponibilizar essas imagens aí, eu vou colocando no meu canal, no nosso canal aqui, tá bom? Gente, valeu, obrigado vocês, tá? Tamo junto aí, à medida que a gente for viajando, a gente vai falando mais sobre isso. Obrigadão, um abraço.